Boa noite. Mais uma quarta-feira de leituras e reflexões. Hoje é 11 de outubro. Vamos esperar mais um minutinho para chegar mais alguém. Espero que vocês estejam gostando do tema, que é o livro do Ken Moji, Ikigai, que nós estamos falando esse mês. A ideia desse leituras e reflexões é justamente compartilhar com vocês alguns livros e textos que foram importantes na minha vida, na minha trajetória. E trazer também alguns textos que eu não conheço ainda, né, para explorar junto aqui. Tinha vontade de falar sempre sobre Sankalpa, né, que é um termo muito importante dentro do yoga. E não encontrava nenhum texto especificamente sobre isso. Tem coisas soltas por aí, né? Em um lugar, em outro. Até que uns dois anos atrás, mais ou menos, eu encontrei esse texto do Ken Moji falando sobre Ikigai, onde ele fala sobre 5 pilares, né, que envolvem esse conceito de Ikigai. Então, na quarta passada nós fizemos uma introdução a esse tema, lendo e comentando algumas coisas da introdução, né, do livro. E é um termo que para mim é muito similar ao Sankalpa, que seria um compromisso pessoal de autocrescimento em algum aspecto da sua vida, né? Pode ser um aspecto familiar, um aspecto profissional, mas alguma coisa de crescimento pessoal que colabore também com a sociedade, né? Por isso que é legal essa coisa do Ikigai que a gente vai trazer aqui, que estamos trazendo. Porque, lembrando que o autor do livro comenta nesses 5 pilares do Ikigai, que são, né, começar pequeno, libertar-se, harmonia e sustentabilidade, a alegria das pequenas coisas e estar no aqui e agora. Tem várias coisas que a gente vai comentar aí hoje e mais para frente, né? Mas a gente já pode pensar algumas coisas, né? Só ouvindo quais são esses 5 pilares, né? Começar pequeno, então podemos pensar aí Sankalpa, né? Ikigai não pode ser uma coisa a princípio tão grandiosa. Vamos começar aos poucos, pequeno, a alegria das pequenas coisas, e estar no aqui e agora. Então é uma coisa que eu posso exercer aqui e agora. Libertar-se, harmonia, sustentabilidade, harmonia, né? O meu Sankalpa deve gerar uma certa harmonia, né, na minha vida e nos que estão à minha volta também, né? Então é isso que traz também esse compartilhar do Ken Moji através do livro que a gente está fazendo aqui também. Então hoje eu trouxe um outro capítulo do livro, né, que se chama Seu Motivo para Levantar de Manhã. Então vamos lá. O que o autor comenta com a gente? Para algumas pessoas, sair da cama não é problema. Para outras, parece uma coisa muito difícil. Se você é uma daquelas pessoas que ficam embaixo do edredom depois que o despertador toca, desejando que fosse feriado, e acabam se arrastando da cama com relutância depois do 2º ou 3º alarme, este capítulo é para você. É para todo mundo, né? Mas especialmente para essas pessoas que têm dificuldade com a manhã. Confesso que às vezes eu me enquadro também nisso aqui, né? Mas a gente vai ver que é bem interessante o que ele traz, né? Ikigai
às vezes, é expressado como o motivo para se levantar de manhã. É o que dá uma motivação contínua para viver a vida. Ou você também pode dizer que dá o apetite para a vida, que deixa você ávido para receber cada novo dia. Como vamos ver nesse capítulo, os japoneses não precisam de motivações mentais grandiosas para seguir em frente, mas se apoiam mais nos pequenos rituais da rotina diária. Dos 5 pilares do Ikigai, acordar cedo tem mais a ver com começar pequeno. É bem interessante essa palavra aqui, né? Se apoiar nos pequenos rituais da rotina diária. Me remete também às coisas do Ayurveda, que tem bastante, se não me engano é Dinacharya, né? As pequenas coisas que devem ser feitas todo dia, de manhã, que vão dando suporte para a nossa vida ficar mais feliz durante o dia. Aí ele conta várias histórias, né? O autor, no decorrer do livro, e ele começa a contar mais uma agora. Hiroki Fujita, que compra e vende atum no famoso mercado de peixe Tsukiji de Tóquio, tem bastante experiência com o ethos de acordar cedo, tá? Com esse modo de vida, né, da cultura de acordar cedo. Ele acorda às 2 da madrugada e se prepara para ir trabalhar, seguindo seus protocolos de sempre. Ainda está escuro quando chega à loja do mercado, mesmo no meio do verão. Fujita logo começa a trabalhar da mesma maneira acelerada com que está acostumado há tantos anos. Há um motivo especial para ele acordar tão cedo todos os dias. Como negociante de atum, ele precisa conseguir o melhor peixe e, portanto, não pode se dar ao luxo de perder nada de importante que aconteça no mercado. Os clientes de Fujita contam com ele. Conforme o mundo descobre o sabor divino e delicioso do atum Toro, mais e mais atenção é dada ao processo de selecionar e temperar os melhores exemplares. Fujita examina dezenas de atuns colocados no chão de uma seção especial do mercado de peixes, para tentar escolher o melhor para sua lista impressionante de clientes. A maioria dos restaurantes de sushi mais seletos de Tóquio e arredores, inclusive o Tsukiyabashi Jiro, é claro. Foi aquele da história que a gente contou na semana passada. Escolher um bom atum é uma arte intrincada por si só, diz Fujita. No Tsukiji, os atuns são vendidos inteiros, e o comprador não pode ver o interior do peixe quando está fazendo a compra. O único jeito de selecionar o peixe no mercado é olhando a superfície da carne perto da nadadeira da cauda, que foi cortada do corpo do peixe. Fujita costuma tocar e sentir o peixe nesta região, usando os dedos para saber se a carne está madura. O público pode ter noções erradas sobre que tipo de atum é saboroso, diz Fujita. As pessoas costumam achar que o atum vermelho com aparência fresca é o melhor, mas nada pode estar mais distante da verdade. O melhor atum tem uma aparência mais suave. Isso só existe em certos tipos de corpo de peixe, capturados por uma variedade limitada de procedimentos de pesca. O melhor tipo só pode ser encontrado em, digamos, 1 em 100. É preciso procurar certas aparências e texturas, mas é difícil ter certeza, pois os melhores costumam ser bem parecidos ou até indistinguíveis dos que foram danificados por oxidação. Eu levanto cedo de manhã porque sempre estou atrás daquele tipo especial de peixe. Eu penso, eu encontraria o certo se fosse ao mercado de peixe hoje? Esse pensamento me mantém em movimento. Então é um pensamento, né, de coisa simples. Ele quer encontrar o melhor produto para entregar um melhor produto também para os restaurantes que recebem dele esse peixe. Isso motiva ele a acordar todo dia, às 2 da manhã, até no verão, né? Imagina no inverno, né? Muito frio, acordar, vai lá, olhar peixe todo dia. Isso tem a ver com esse Ikigai, né? Com esse compromisso dele com o melhor, com o crescimento também dele, o esforço dele em fazer o melhor. Talvez nós devêssemos encarar amanhã como Fujita encara,
Nós sabemos o suficiente sobre as condições fisiológicas do cérebro para saber que esta hora do dia é melhor para o trabalho produtivo e criativo. Dados sugerem que, durante o sono, o cérebro está ocupado registrando lembranças em seus circuitos neurais, conforme as atividades do dia são organizadas e consolidadas. Ainda há pesquisas em andamento sobre a dinâmica da consolidação da memória. Parece que novas lembranças são temporariamente armazenadas no cérebro com a ajuda da região conhecida como hipocampo. Depois, essas lembranças parecem migrar gradualmente para o córtex associado, para serem consolidadas em lembranças de longo prazo. O cérebro é capaz de executar o armazenamento, ligação e indexação de lembranças de forma eficiente na ausência da entrada de informações sensoriais. De manhã, supondo que você dormiu tempo suficiente, o cérebro acabou esse trabalho noturno importante. Ele está em estado renovado, pronto para absorver novas informações, conforme você começa as atividades do dia. Dizer bom dia e fazer contato visual ativa os sistemas de recompensa do cérebro e leva a um melhor funcionamento da regulação hormonal, que resulta em um sistema imunológico melhorado. Todos esses efeitos se mostraram estatisticamente significativos. Eu lembro aqui falem acordar cedo, ali, até as 2 da madrugada, né? Mas dentro as tradições aí do yoga, acredito que das Védicas, a tradição do Vedanta também tem um horário que é considerado 1h30 aproximadamente antes do sol nascer, né? É considerado o horário mais propício do dia para se levantar e se começar o dia, tá? Começar as suas práticas de que você se sente bem de manhã, né? Sua atividade física, talvez, sua prática de meditação, né? São considerados o horário de Brahma, né? O melhor horário que tem para isso, tá? Mas eu diria assim, mesmo que você não consiga acordar nesse horário, é interessante pensar qual é a primeira coisa que você faz no dia, né? Essa tem que ser a coisa mais importante que vai trazer que remeta a esse sankalpa, né? A esse ikigai, essa disposição para continuar o dia, para passar o dia, né? Vamos lá. O ethos de acordar cedo, né? Ou seja, esse modo de vida de acordar cedo está embutido na cultura japonesa. Como várias regulações hormonais do cérebro são sabidas como estando em harmonia com a movimentação do Sol, faz sentido viver em sincronia com o Sol, pois os ritmos circadianos são afinados com os ciclos naturais do dia e da noite. Ou seja, quanto mais a gente respeitar o nascer do Sol e o pôr do Sol, será melhor. Esta é uma explicação neurológica de por que acordar cedo faz parte da tradição japonesa de forma tão intensa. Mas tem também um motivo cultural. O Japão é uma nação que sempre deu muito valor ao sol matinal. O sol é objeto de adoração, né? Assim como em várias culturas, inclusive na cultura do hinduísmo também, né? Então o sol é objeto de adoração, como uma coisa que simboliza vida e energia. Há muito tempo. No ano novo, muitas pessoas acordam cedo ou passam noite acordadas, ou passam a noite acordadas para ver o primeiro sol nascente do ano. É costumeiro subir no Monte Fuji à noite para reverenciar o sol. Muitas marcas japonesas usam o sol nascente como tema. Outro motivo para os japoneses gostarem de acordar cedo tem a ver com a história econômica do país. Durante a era Edo, né, quando o Japão era governado por Tokugawa, aproximadamente 80% da população toda era de fazendeiros. Mesmo depois da rápida industrialização e urbanização, cerca de 50% dos japoneses ainda eram fazendeiros em 1945. E para ter sucesso na lavoura, é preciso acordar cedo de manhã. O fato da atividade agrária ter tido um impacto desses talvez não seja surpresa, considerando o quanto o arroz é fundamental para a economia do Japão. O arroz era o produto mais importante e quase sagrado da terra. Tinha que ser oferecido a deuses em rituais. E o bolinho de arroz simbolizava a chegada do ano novo.
Sake, a bebida alcoólica japonesa popular, é feita de arroz. Decorações sagradas em templos shintoístas são feitas de palha de arroz. Atualmente, a porcentagem de pessoas envolvidas na agricultura caiu para cerca de 1,5% de toda a população. A importância relativa da agricultura na mentalidade do japonês médio diminuiu. No entanto, muitas conjunturas conceituais relacionadas à agricultura ainda estão vivas, influenciando a atitude das pessoas na vida diária. Por exemplo, o plantio de brotos de arroz na primavera e colheita no outono é um dos rituais mais importantes, até conduzidos pelo próprio imperador. Não eram só os fazendeiros que tinham o ethos, esse modo de vida de acordar cedo. Dentre os comerciantes, era tradicionalmente considerado louvável acordar ao amanhecer e começar o trabalho imediatamente, para adiantar as atividades do dia, mas também para economizar combustível e velas à noite. Há uma percepção geral entre a população japonesa de que acordar cedo faz sentido economicamente. Hoje vemos isso, sejam comerciantes de atum acordando à noite para ir ao mercado ou funcionários workaholics do setor financeiro indo para o escritório logo cedo para encarar as atividades nos mercados estrangeiros. Uma profissão possivelmente improvável que leva o ethos de antes do café da manhã de forma literal no Japão contemporâneo é a dos lutadores de sumô. Os lutadores de sumô são conhecidos por treinarem de manhã antes de tomarem café. Na verdade, o treinamento de sumô acontece só de manhã. À tarde, os lutadores relaxam, cochilam ou se dedicam a seus hobbies favoritos. Radio Taiso. Tá? Exercícios do rádio. São exercícios curtos sincronizados com música. Tá? Que talvez seja uma questão. Nossa, eu vou acordar tão cedo. Como é que eu posso ter disposição para levar meu dia? O que pode motivar meu dia? O que pode ajudar meu dia a se tornar agradável logo de manhã? Tá? Isso aqui é bem interessante. Radio Taiso. Exercícios do rádio. Exercícios sincronizados com música. Talvez seja uma representação melhor da cultura matinal de atividades físicas do Japão. E serve para pessoas comuns de todas as idades. Concebido em 1928 pelo governo para melhorar a condição física do público em geral, Radio Taiso é um costume regular entre os japoneses. Muitos começam no ensino fundamental. Crianças no primeiro ano de estudos aprendem a mover os braços e as pernas de forma sincronizada com a música, pois os gestos são simples o bastante para serem imitados mesmo aos 6 anos. Durante as férias de verão, acontecem reuniões locais de Radio Taiso, em que as crianças são encorajadas a frequentar com a recompensa de selos colecionáveis. Se uma criança acumula uma certa quantidade de selos em um cartão, ganha presentes. Quem tiver interesse pode pesquisar depois, até nos vídeos do YouTube, por exemplo, Radio Taiso. Vocês vão ver que é uma música que tocava, acredito ainda que toque, no rádio, e nesse momento que ela toca, as pessoas têm uma sequência pré-determinada de movimentos que elas fazem em sincronia, todas juntas. Feito em fábricas, em praças, em escolas, em vários locais. E eu fiz essa pesquisa antes e descobri que tinha um festival de Radio Taiso. Também encontrei um em São Paulo que teve aí. Tem nos Matsuris que tem, nos festivais da cultura japonesa também. Às vezes é tocado esse Radio Taiso para as pessoas se movimentarem. E interessante que é feito de manhã, às vezes no começo do expediente, para todos fazerem juntos. Tá? Então isso acaba criando uma espécie de harmonia entre todo mundo está fazendo o mesmo. Tá? E é bem bacana. E uma coisa interessante, que eu conheci esses exercícios com música, tá? Movimentos sincronizados com música, quando eu estava dentro do Aikido, do Ki Aikido, que era uma das linhas de Aikido. Acredito que eu já tenha comentado aqui também. Tá?
Essa linha de Aikido, que é chamado Ki Aikido ou Shinshin Toitsu Aikido, tem um exercício que se chama Oneness Rhythm Taiso, tá? Que é um exercício de ritmo de unicidade, um exercício de ritmo de harmonização, né? Era muito comum a gente fazer praticamente em toda a aula, né? Enquanto aluno, depois enquanto professor também a gente fazia, para treinar movimentos, treinar ritmo, treinar que todo mundo esteja no mesmo ritmo e sincronia, tá? E ainda era uma coisa muito divertida de se fazer, tá? Porque tinha uma música junto, então dava um ritmo, alegrava o começo das aulas, tá? Então a ideia desse Radio Taiso também era alegrar o começo do dia, né? Mexer o corpo, mover o corpo para não ficar trabalhando sem se mover, né? Que gera muitos problemas, né? E criava uma sintonia entre todo mundo, né? Então esse costume, o autor fala aqui, parece ter grande valor educativo para encorajar as crianças a dormirem cedo e acordar cedo. Um hábito saudável de se estabelecer, principalmente numa era em que a diversão digital deixa-as acordadas até tarde da noite. Desta forma, as crianças são encorajadas a darem continuidade ao espírito do sol nascente. Radio Taiso também é um exemplo de uma pequena dose de criatividade que foi longe. Radio Taiso às vezes é praticado em canteiros de obras e fábricas, né, onde a preparação física para o trabalho é necessária. Mesmo em escritórios, é feito antes de um dia de trabalho começar. Então eu digo aqui, talvez não seja tão importante a hora que você acorde. Digamos que você trabalha mais à noite, tem que acordar mais tarde, ou você é daqueles que tem o ciclo contrário de sono, né? Mas a questão é pensar, na hora que eu acordo, como eu acordo, o que eu faço quando acordo. Né? Talvez alguma movimentação divertida seja interessante. Né? Nos dias de hoje, são mais os cidadãos da terceira idade que praticam regularmente Radio Taiso. Não é incomum ver um grupo de idosos reunidos em um parque em áreas residenciais para o exercício matinal diário. Eles começam precisamente às 6:30 da manhã, na hora que a rádio começa a transmitir a música tema do Radio Taiso. Isto é uma forma de Ikigai. Tá? Isso traz um Ikigai. Eu começo cedo, pequeno. Começo com um exercício de ritmo, de harmonia, de harmonização. Eu estou colocando o meu melhor logo cedo para que meu dia seja melhor ainda. A imagem de pessoas de uniforme se exercitando juntas já foi usada pela imprensa internacional para mostrar a ideia do Japão como um país com mentalidade de grupo. Tá? Oi, Paula. Então é isso, ó, mentalidade de grupo. Quando você faz as coisas em conjunto, você acaba criando uma certa harmonia também. Isso é um dos princípios do Ikigai, né? Harmonia e sustentabilidade. Tá? Que com o meu compromisso, ou com o meu sankalpa, né, ele gere também harmonia nos que estão à minha volta, em volta de mim. Tá? Lembrei de uma coisa agora, curiosamente, estou trazendo esse assunto de sankalpa, né, de Ikigai. Eu vou compartilhar depois no meu stories um texto do Pedro Kupfer, tá? Que é um professor de yoga de referência nacional e possivelmente internacional também aí. Tá? Textos extremamente confiáveis e ótimos dele. Tá? Ele fala justamente colocou um texto sobre sankalpa, tá? Sobre compromisso, tá? E falando um pouco sobre as distorções que existem em cima de sankalpa, né? Que sankalpa não é uma meta que eu coloco para minha vida, ele não tem a ver meta de eu vou comprar um carro novo, eu vou mudar de apartamento, eu vou mudar de emprego. Isso não, né, essas coisas mais atuais aí de cocriação, o segredo, não tem a ver com sankalpa. Tá? Sankalpa é uma coisa bem interna, que ela se manifesta, né, ela cresce dentro da gente e se manifesta depois como frutos, né, ou flores com beleza. Tá? Então, essa é mais a ideia de sankalpa, que é uma ideia também do Ikigai. Tá?
Eu não preciso que os outros enxerguem isso em mim, mas eu desenvolvo isso. Tá? Nas reuniões, continuando aqui então, nas reuniões de Radio Taisho, dos idosos pela manhã, os movimentos não são todos organizados e sincronizados. Tem gente espalhada para todo lado, cada um com sua abordagem individualizada da ginástica. Alguns estão fora do ritmo da música. Outros conversam bruscamente ao mesmo tempo em que movem os braços e as pernas. Algumas entram no meio da música, enquanto outras podem sair antes do final. Em outras palavras, há uma abundância de diversidade e toda essa diversidade é tolerada. Entra de novo no princípio, harmonia, sustentabilidade. Radio Taisho talvez seja uma apoteose do ethos japonês de valorizar as atividades que são feitas pela manhã. E eu diria também, são feitas em conjunto. Tá? Então é uma boa pergunta. O que você faz em conjunto com as pessoas com quem você convive também? Tá? Pelo menos uma coisa legal você tem em conjunto com elas. Para criar esse aspecto de Ikigai, de harmonia. Tá? Especialmente dentro, né, puxando para o yoga, que é o, né, no fundo que a gente está comentando também tem a ver com yoga. Tá? Não adianta eu fazer um monte de coisas, né, da minha vida de yoga e tal, ou outras, né, linhas aí, né, os reikis e outras coisas, se minha vida com os que estão próximos não melhora. Tá? Então, Ikigai tem a ver com essa coisa de harmonia. E a harmonia, em primeiro lugar, para os que estão próximos de mim. Tá? Então, o Radio Taisho talvez seja uma apoteose do ethos japonês de valorizar as atividades que são feitas pela manhã. É particularmente interessante do ponto de vista da construção social do Ikigai, porque reúne uma comunidade ao manter a harmonia e sustentabilidade, que formam o terceiro pilar do Ikigai. Tá? E agora eu pensei, olha que interessante, né? Quando tem um grupo que faz isso, né? Uma coisa em grupo, né? Tem uma coisa de sustentabilidade do próprio grupo, né? Quando tem alguém doente, por exemplo, ele tem essa vontade de estar com o grupo. Isso ajuda também na própria saúde, de fazer uma coisa em conjunto, se alegrar com as pessoas que estão próximas. Tem outras repercussões também. A música de Radio Taisho passou a ocupar entre os japoneses uma posição especial e já apareceu em diversos filmes e dramas populares do Japão. Tá? Vou ver se eu compartilho, se eu consigo compartilhar de algum modo essa música também, porque é bem divertida. Tá? E aproveitando que tem aluno meu aqui do curso da formação de yoga, tá? Vou ver se eu trago esse que eu aprendi, esse exercício de unificação em alguma aula para vocês também. Tá? Vou treinar primeiro, porque estou um pouquinho enferrujado nele, mas vou levar de novo para as aulas para mostrar para vocês. Tá? Alegria das pequenas coisas parece particularmente pertinente nesse contexto, considerando que é costumeiro no Japão comer algo doce logo cedo, tradicionalmente com chá verde, embora esteja sendo cada vez mais substituído por café ou chá preto. E faz sentido. Onde quer que esteja no mundo, se tornar hábito ingerir seu alimento favorito logo depois que acorda, vai haver liberação de dopamina no seu cérebro, reforçando as ações antes de receber sua recompensa. Então acorda, faz o seu Radio Taisho, faz a sua ginástica para mexer o corpo e depois, né, toma algo que você goste de fazer também. Tá? Então faça as coisas, pequenas coisas que você gosta de fazer pela manhã. Não precisa ser de madrugada, mas logo que você acorde, então coloque isso como propósito. Outras pequenas coisas podem ajudar você a sair da cama de manhã. Muitos japoneses têm um longo trajeto até o trabalho, principalmente em áreas metropolitanas como Tóquio, Nagoya e Osaka. Isso já chama atenção. Às vezes a gente acorda, tipo, né, tem isso aqui no dia, tem que fazer, já acorda pesaroso, tem que sair, tem que trabalhar, aquele trabalho que eu não gosto, né, acontece muito isso, né? Então essa parte é importante. E na próxima semana, já dando spoiler da próxima semana, eu vou trazer uma parte do texto onde ele fala especificamente sobre como nos colocarmos com o Ikigai no trabalho.
tá? Ou seja, como nós podemos criar um sankalpa interno para o nosso trabalho. Tá? Vou colocar aqui como próxima semana. Tá? Spoiler já para deixar vocês curiosos também, que é bem interessante. Então o autor continua. Ele conta que ele pegava um trem às 6h20 da manhã para ir para a escola no ensino médio, quando ele era garoto. Né? Ele se sentava sempre no mesmo vagão e sempre encontrava rostos familiares nos assentos. Aí ele dizia assim: o que era incrível e animador era que todas as manhãs vários funcionários de escritório jogavam shogi, que é um xadrez, uma espécie de xadrez japonês, pelo que ele fala aqui. Tá, então, esses funcionários do escritório jogavam shogi juntos, divertindo-se durante o trajeto. Esse clube de shogi era algo como o clube de Radio Taiso. Usava o poder da comunidade para aumentar a motivação para o trajeto logo cedo. Tá? Novamente reforçando o pilar da harmonia e sustentabilidade. Tá? Eu me motivo a ir melhor para o trabalho porque eu vou encontrar as pessoas com quem eu jogo, com quem eu converso, com quem eu compartilho. Tá? Então isso traz harmonia. Até hoje eu me lembro disso como uma coisa próxima da imagem de perfeita felicidade. Então, as pequenas coisas, né, as pessoas que eu encontro antes de ir para o trabalho, o que eu faço antes de ir para o trabalho, o que eu faço antes de fato começar meu dia, na verdade determina qual é meu dia. Tá? Aí tem um texto interessante também, que é uma outra possibilidade para um outro momento, que é Como Tornar-se Sobrenatural, do Joe Dispenza, né? Que ele comenta muito sobre isso. Né? Até comentei, acho que já nas aulas de formação também. Se eu começo o dia da mesma forma que ontem, já acordo, já pensando no meu trabalho, pensando na reunião que eu tenho que fazer, pensando que eu tenho 50 mil coisas para fazer, pensando que eu tenho estudar para provas, pensando que eu tenho um monte de coisa, eu só reforço aquilo que já está estabelecido na minha mente. Tá? Então, como eu espero, né, saindo agora um pouco do Sankalpa, como eu espero criar algo novo na minha vida, se eu já acordo, né, e formato todas as minhas estruturas neurais e corporais como ontem para continuar o dia. Não faz sentido. Então faz mais sentido eu começar o meu dia com, por exemplo, um Radio Taiso, com alguma coisa diferente, alguma coisa que me motive, né, a transformar o dia. Tá? Então, qual é a melhor coisa de mim que eu posso começar o dia para começar bem? Essa é uma pergunta interessante a se fazer. E eu faço isso em primeiro lugar, tá, no dia. No caso aqui pode ser Radio Taiso. Até pode ser no começo fazer atividade física de manhã, mas atividade física já é uma coisa muito boa de manhã. Tá? O Radio Taiso eu vou passar, como eu disse, eu vou ver se eu acho compartilhar com vocês e quem for depois da formação de yoga aí já vai ter isso aí também. Vamos fazer todo mundo junto. Tá? É coisa de 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos no dia para você passar bem o dia, tá? Tem algumas práticas mesmo dentro do yoga que eu posso incluir de manhã, coisas bem simples, que não precisam nem ter movimento, tá? Vamos começar a desassociar aí o yoga de asana, né? Que já liberam, já transformam um monte, né, meu sistema neural para começar bem diferente. Tá? Então aqui o autor fala: Radio Taiso e Shogi podem ser vistos como um esquema bem planejado que serve também para promover o primeiro, o terceiro e o quarto pilares da técnica de Ikigai. Especificamente, começar pequeno. Comece seu dia com algo pequeno, com algo que te agrade muito, que te ajude durante o dia. Isso vai motivar também a começar o dia. Outro pilar, harmonia e sustentabilidade. Comece com algo que traga harmonia. Tá? Como a gente viu ali, as empresas começam juntos, né, a fazer esse exercício juntos. Né? E eu fico imaginando ali, né, como o autor comenta, né, cada um faz meio de um jeito, uns tem ritmo, outros não tem ritmo. Então acaba sendo divertido. Tá? Você acaba aprendendo sobre a diversidade também nisso, entendendo e aceitando as diversidades nisso. Tá? E também a alegria das pequenas coisas. Tá? Então o Ikigai tem a ver com a alegria das pequenas coisas. Tá? Por isso que tem que cuidar quando fala de Sankalpa também.
Sankalpa não é só uma meta de vida, né? Às vezes a meta de vida que a gente tem é muito grandiosa, muito grande. Não, Sankalpa é uma coisa pequena, né? É uma coisa que traga para a gente começar pequeno, andar pequeno, cuidar nas pequenas coisas que ela aparece, mesmo que os outros não percebam que a gente tem. Tá? Então, último parágrafo aqui. Nem é preciso dizer que não é necessário nascer no Japão para praticar o costume de acordar cedo. E eu digo também, não é necessário nascer e morar no Japão para você ter o conceito e a cultura de Ikigai. Assim como não é necessário você ter nascido na Índia, ser hindu ou ser uma pessoa do yoga para ter um sankalpa, um compromisso, tá? Pessoal, de crescimento, de vida, de harmonia, né? Que te traga alegria nas pequenas coisas. Talvez você possa tentar uma versão própria do Radio Tyson, né? No yoga, quem sabe, você faz algum kriya de manhã, algum asana de manhã que te divirta, né? Ou que não te divirta tanto, talvez, às vezes, mas que você sinta que, comecei bem meu dia fazendo isso. Tá? Ou o clube de shogi, imerso na cultura local. Tá? Tenta criar uma forma disso no seu dia. Você pode querer dar início a um clube do livro com outras pessoas no seu transporte para o trabalho, preparar um café da manhã delicioso pelo qual possa ansiar depois de uma corrida suave, ou um exercício de alongamento. Faça a alegria das pequenas coisas funcionar para você. E assim você também pode começar seu Ikigai logo pela manhã. Tá? Ou começar com seu Sankalpa logo de manhã. Tá? Então essa é a parte do outro capítulo, né? do Kenmoji. E então é isso. Na próxima semana eu vou trazer então aquilo que eu comentei com vocês do como nós podemos desenvolver esse Ikigai no trabalho, como pensar o nosso trabalho dentro de Sankalpa, dentro de Ikigai. Tá bom? Mas é isso. Obrigado pela participação de vocês. Espero que estejam gostando desse tema. Tá? Qualquer coisa me chamem. Eu estou sempre disponível a responder o que eu conseguir e conversar um pouco mais com vocês aí. Tá? Tenha uma boa noite e nos vemos em breve nos stories da vida por aí e na próxima quarta nesse Leituras e Reflexões. Tá? Até mais.